noite, pessoal. Acho que a Tchérica já fez a apresentação aqui. A Tchérica, eu chamo de tia, gente, porque eu tenho 21 anos de idade, então acho que só faz uns 22 anos que ela me conhece, ela e o tio Glauber, então é tia mesmo. Bom, acho que esse mês fez 9 anos que eu comecei no Caritas, então já faz um tempinho que eu tô aqui na casa. Muito bem recebida, então eu muito feliz de estar aqui hoje com vocês para poder falar um pouquinho sobre a lei da destruição. Bom, eu primeiro vou trazer para vocês alguns conceitos que vão ser muito úteis no decorrer da palestra e vão ser importantes. Eu estou partindo do princípio que eu não sei se todo mundo aqui está acostumado com a doutrina, se todo mundo aqui... então, eu vou partir do princípio que todo mundo é acostumado com a doutrina, no sentido de que a gente sabe que depois da morte tem uma vida. Então, esse é o princípio só que eu vou partir, tá? Para poder situar todo mundo. Bom, falando isso, acho que eu vou começar falando sobre a destruição, a lei da destruição. A lei da destruição, ela está dividida em duas partes. A primeira parte, que é a lei da destruição abusiva, que é prevista nas nossas leis divinas. A necessária, que está prevista nas nossas leis divinas. Essa lei, para ela acontecer, ela tem dois alicerces, que ela é necessária quando ela precisa conter a reprodução de uma determinada espécie. Então, se aquela espécie está crescendo muito, a gente precisa conter isso de alguma forma, e a lei da destruição ela entra para controlar isso. E o outro propósito da lei da destruição é com o propósito da evolução também dessa espécie. Então, dando um exemplo, assim, mas para ser um pouco mais didática, a gente falando da questão de controlar a reprodução, seria, vamos supor, o leão na savana, ele come as zebras justamente para ajudar no controle dessa população. E para falar sobre essa questão da evolução da espécie, a gente poderia aplicar Darwin. Então, falando sobre existiam antigamente girafas de pescoço longo e de pescoço curto, e aí as de pescoço curto não conseguiam se alimentar das melhores folhas, e por isso essa espécie de girafa foi se acabando com o tempo, e só ficaram as girafas de pescoço longo. Acho que dá para dar uma contextualizada dessa forma. Eu estou tendo a minha colinha aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Outro conceito que eu quero trazer para vocês é sobre a lei do progresso. A gente, segundo o Espiritismo, a gente diz que existem dois tipos de progresso, o moral e o intelectual, mas não quer dizer que eles caminham juntos. O progresso moral, acho que é quando a gente evolui como seres humanos, então a gente começa a criar um tipo de sentimento pelo próximo, a gente começa a ter uma evolução dentro da nossa moralidade, então aquilo que a gente julga certo e errado, e a intelectual é dentro do nosso conhecimento, então aquilo que a gente aprende, como é que a gente vai evoluindo dentro disso, então, primeiro a gente não sabia ler e escrever, depois a gente aprende a ler e escrever, e essa foi a nossa evolução intelectual. As duas, elas passam a caminhar juntas quando o indivíduo ele começa a ter o conhecimento e o discernimento entre o que é o bem e o mal. Então, elas começam em algum momento, a caminhar juntas dessa forma quando o indivíduo tem esse discernimento completo. Eu acho que são os conceitos que são importantes de serem ditos aqui. Continuando, a gente pode considerar esse tipo de momento do progresso, por exemplo, quando a gente teve momentos de guerras ou de outros tipos de doença que assolaram a humanidade, e com isso a gente conseguiu, nas guerras, ter uma evolução moral. Então, a gente entendeu o que é o certo, o que é o errado, que isso não pode se repetir. E dentro das doenças, a gente teve uma evolução tecnológica
que a gente aprendeu como controlar essa doença, o tipo de vacina, o estudos do que essa doença pode causar na humanidade ou em qualquer outra espécie. Tendo isso em mente, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu quero tornar essa palestra não necessariamente uma palestra. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum questionamento, se alguém quiser parar e falar, acrescentar alguma coisa, eu vou ficar muito feliz, porque eu acho que esse é o meu objetivo aqui, é o meu propósito. Então, eu vou ficar muito feliz se alguém quiser me cortar para acrescentar, ou se tiver alguma dúvida, se eu não souber responder, eu vou pedir ajuda aos universitários. A primeira pergunta que eu quero colocar para vocês é o seguinte: se Deus, ele é tão bom e justo, como é que ele está permitindo tudo isso que a gente está passando hoje? Eu acho que é uma pergunta que ultimamente muita gente tem feito, tipo, isso é culpa de Deus, isso está acontecendo porque Deus é ruim, Deus é mau, e tem esse questionamento sobre o que Deus está querendo com isso, né? Então, é uma pergunta que tem sido muito feita, eu já escutei várias vezes, eu acho que pelo menos todo mundo já ouviu isso, ou já se questionou sobre isso. Então, é algo que a gente pode refletir sobre, e eu espero que no decorrer da conversa eu consiga pelo menos chegar a alguma conclusão, ou então a gente conseguir caminhar para que chegue a essa conclusão. Eu trouxe o trecho do livro Transição Planetária, que foi escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e foi psicografado pelo Divaldo Franco. Aqui nesse trecho ele fala o seguinte: as grandes transformações não se dão em forma de destruição da vida, mas de mudança comportamental e emocional dos indivíduos. Eu acho que com isso a gente já consegue entender um pouco, a gente já começa a ter o trecho da onde que eu quero chegar com a resposta daquela pergunta. E aí, dentro disso, voltando para a lei da destruição, eu fiquei me questionando, isso foi um dos temas centrais do que eu queria falar para vocês hoje, e foi o questionamento assim, principal que me ajudou a construir toda a palestra para vocês, que foi o seguinte: o que a gente vive hoje, ele se relaciona com uma destruição necessária, ou seja, o momento que a gente está atual é uma destruição necessária, mas decorrente de uma série de destruições abusivas que a gente vem cometendo ao longo do tempo. Essa é uma questão que que fiquei com isso na minha cabeça, que foi o principal para me trazer, ver se eu conseguia junto construir essa resposta. Então, junto disso, junto com a primeira pergunta, essa é a outra resposta que eu quero tentar trazer para vocês e junto com vocês. E aí, Bia, com isso... Oi, quem falou? Desculpa. eu já. Oi, já. Não sei se você está vendo. É só um comentário para a sua questão, que eu acho que é muito interessante, do que está acontecendo ser consequência, né, de alguns atos, né, que para mim, sem dúvida nenhuma, né, ou seja, que a gente aprende aqui que na evolução é assim que funciona, né, você planta, colhe, né, causa e efeito. Mas eu não sei se você também incluiu isso nos seus questionamentos, que eu acho que é para isso justamente que quando a gente estuda as leis, elas servem para que a gente questione mesmo, para que a gente entenda. E o André é um cara que faz muito isso, ele questiona o tempo todo, porque muito mais, eu acho que como ele é um cara que estudou a lei dos homens, é verdade, né? Ele automaticamente faz uma associação entre uma e a outra, que é totalmente natural. Mas eu sempre encarei a consequência, eu viver uma consequência, também de eu estar preparado para viver aquela consequência. Entendeu? Ou seja, por mais que seja realmente consequência de uma série de abusos no passado, talvez em algum momento eu não estava pronto para resgatar isso, né? Mas hoje eu estou. Então, acho que é uma combinação que realmente faz parte de cada passo da evolução, né? Não sei. Sim.
Isso é uma coisa que eu coloquei, mas não exatamente dessa forma como você disse, mas ela se encaixa. Eu acho que vai se encaixar bem. No final, a gente retoma isso que você falou, já, tá bom? Eu vou voltar com o que você disse. É, tendo isso que o Jean falou, a gente guarda isso no coração que vai voltar. Eu vou falar uma outra coisa, eu vou continuar para a gente poder responder tudo isso. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele traz o progresso, e o progresso ele acontece aonde? A gente pode ver isso dentro do sentimento de empatia e de coletividade que a gente está construindo com esse momento. Eu não sei se todo mundo sente isso ou se está todo mundo percebendo isso, mas é um sentimento que eu tenho tido de ver que cada vez mais a gente se importa mais com o coletivo. O ato da gente ficar em casa é uma coisa de a gente se importar com o coletivo, de se importar com o próximo. A gente tem empatia de enxergar isso, de falar, não, eu preciso ficar em casa, não só porque, mas eu não fico doente, eu sou jovem, eu não fico doente, eu não tenho problema, eu não vou ter sintomas, mas e o seu pai, o seu tio, o seu irmão, sua avó, que são pessoas mais velhas e que podem sim apresentar sintomas e ir para um quadro mais grave, eu acho que isso também representa um pouco da empatia que a gente precisa ter e também um sentimento de coletividade que a gente busca, porque se você não fica em casa, você acaba aumentando o número de casos, por consequência. Então, a gente pensando nisso, a gente pensa no coletivo. Aí a gente também, isso vai no e com isso a gente volta para a questão da evolução moral, né? Que você aprendendo, você entendendo isso de que você ficando em casa, você cuidando da sua família, você começa a evoluir moralmente. Também falando da questão da destruição, eu trouxe a questão 731 do Livro dos Espíritos para falar para vocês, que é o seguinte, ela diz o seguinte: porque ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição. É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir o contrapeso. O que ele quer dizer aqui? Ele fala que a gente precisa aprender, a gente precisa que com a destruição, a destruição ela serve para ajudar a gente a eliminar o mal. Sem a destruição, a gente não consegue eliminar o mal pela raiz. Ela traz isso para a gente. A destruição ela nos ajuda a trazer como eu posso dizer? Ela nos ajuda a entender o que está acontecendo. Às vezes é muito drástico, mas depois que passa a gente consegue enxergar que aquilo veio para o bem. Toda mudança de uma forma que a gente muito brusca que acontece na nossa vida, isso é o que a gente sempre fala nas nossas aulas. Se a gente não muda, se a gente não tem uma mudança de estado, a gente não consegue evoluir. Então, a gente precisa mudar para evoluir. E, normalmente, essa mudança não é uma mudança fácil. Ela é uma mudança bastante difícil. E também, dentro disso, eu trouxe a questão 730 do Livro dos Espíritos, porque ela fala o seguinte... Deixa eu só que eu perdi a questão, gente. Aqui, voltei. Ela fala o seguinte, a questão 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que temer, por que lhe o homem tem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim,
ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Isso tem muito a ver com essa questão da gente sempre se questionar, mas por que Deus está permitindo isso? Por que Deus, se ele é tão bom e se ele é tão justo, por que ele está permitindo tantas pessoas estarem morrendo nesse momento? O que está acontecendo para que as pessoas estejam morrendo? E, na verdade, a gente tem esse pensamento justamente por esse apego à vida que a gente tem. A gente acaba não entendendo qual é o propósito da morte. A gente entra nessa questão. Ela tem um peso positivo. A gente precisa desse sentimento, porque senão a gente cai no desânimo, que não é bom. Mas se a gente tem esse outro lado, que é a parte negativa, a gente começa a ter um questionamento que também pode ser nocivo para a gente. E aí, voltando ao que o Jean falou, né? A gente fala sobre a questão de é necessário a gente passar por essa mudança, por essa evolução, por conta da nossa evolução, por conta da gente ter o nosso progresso. E é justamente isso. A gente está sempre debatendo nas aulas que o mundo ele está passando por um processo de transição. E a gente está saindo do planeta de provas e expiações e a gente está passando por um mundo de regeneração. Então, é muito importante a gente estar passando por essas mudanças, justamente porque a gente está tendo uma nova chance de conseguir evoluir e crescer moralmente, para que assim a gente consiga continuar no planeta evoluindo e crescendo, e junto no mesmo nível que o planeta vai seguir. Aí, acho que é isso. Muito interessante. Você sabe que recentemente no ESD a gente discutiu recentemente, no final do ano passado, a gente discutiu a lei de destruição. E é que o nosso vocabulário é muito limitado, né? Então, na verdade, a destruição nada mais é do que você colocou aí, dessa renovação, dessa mudança, dessa evolução, que de novo, expresso nessa palavra, mas não é isso, né? Tem até alguns que defendem que, na verdade, a vida é uma só, né? Ela continua o tempo todo apenas com viagens de lá para cá e de cá para lá, né? Mas enxergar isso de uma forma mais branda, né? Mais leve, é muito importante, né? Com todo respeito à lei, mas é muito importante, né? Sem dúvida. Na verdade, se entender que essa experiência encarnado aqui é uma faísca, né, dentro de uma eternidade, né, de vida do espírito, a destruição é algo completamente relativo, né? Porque destruição a gente tem aquela sensação de que destruiu, acabou e agora e não tem nada a ver. É um renascimento, na verdade é uma transição. Você pode chamar do que quiser, mas realmente como você falou, né? O vocabulário não se adequa, né? Não é uma destruição. Simplesmente estamos destruindo aqui essa parte física e a vida que segue. Com certeza, né? Nesse sincronismo todo existe um processo muito importante aí de precisar passar por isso, né? E aí eu acho que o acaso realmente não existe. A pergunta inicial que você comentou é fantástica, né? Assim, está acontecendo porque fizemos coisas erradas, vamos dizer assim, por atos, né? São consequências, ou era algo planejado que estava para acontecer? E aí que eu acho que é a magia da vida, né? Existe todo um sincronismo que, com certeza, assim, é consequência do que a gente fez, mas precisava acontecer. E dá tudo certo no final, porque é uma escada de evolução que a gente está sempre subindo, a gente nunca volta, então deu algum problema aqui, isso não é um problema, isso é um fato que precisava ocorrer e serviu para a evolução sempre.
uma escola, né? Eu acho que a gente precisa aprender a de repente, parar de perguntar o porquê que está acontecendo e entender como eu vou encarar isso para que isso não aconteça de novo, né? Como eu vou me transformar para que isso não aconteça de novo, né? Para que a gente não precise desse processo, porque o Luiz sempre fala, né, que a gente gosta muito da dor, né? Porque se a gente não gostasse tanto da dor, a gente não precisava passar por tantos momentos difíceis toda hora, a gente ia evoluir de outra forma, né? Assim E, Bia, conta um pouquinho, só fala um pouquinho, porque eu acho que todo mundo aqui, você como... Acho que aqui no grupo que estamos hoje é a mais nova mesmo, né? E como os seus amigos, os seus colegas no seu trabalho, na faculdade, eles têm encarado esse momento, porque a gente está vendo muita notícia, né? A gente tem, eu acho que é bom a gente aproveitar a oportunidade de ter uma pessoa mais nova aqui para dividir com a gente como que está o sentimento, né, sobre tudo isso, e colocando isso relacionado a tudo que você falou. Sim. O que o Jean falou, né, sobre falta vocabulário para gente, eu acho que uma palavra que está muito na moda hoje em dia, principalmente dentro da internet, que é a desconstrução, né? E acho que ela se resume a isso, assim, a gente está tentando se desconstruir vários conceitos, várias coisas que a gente tem dentro de nós e tentar mudar todos esses questionamentos para evoluir. A minha geração é bem complicado, né? Porque a gente temos a visão que a gente vê nos jornais, né? Da galera que está meio responsável, acaba saindo de casa, não se preocupando muito com o que está acontecendo, justamente pelo que eu tinha falado no começo, né? Eu sou jovem, então eu não tenho sintomas e tudo mais. Mas no meu meio, eu tenho sentido, assim, muita gente tendo muito respeito com o que está acontecendo, muita preocupação. A minha geração, acho que é que a gente sempre discute, né? Uma geração que veio da geração verde, né? Então, reciclagem, então sempre está se preocupando com o futuro do meio ambiente. Já a galera dos anos 90 para cá tem muito esse pensamento, tipo, já se preocupar com o futuro, o que vai acontecer, como é que vai ser o amanhã. Então, a gente tem essa preocupação, assim, principalmente dentro do meu meio. A gente tenta muito, que nem sempre está tendo, compartilhando um caso para a gente poder tentar aumentar. Se alguém está passando uma necessidade, tentar aumentar, se preocupar mais com o próximo, tentar arrecadar doação. A gente está sempre dentro dessa corrente, tentando crescer. Mas tem esse abismo, né? Tem essa divisão entre a galera que não se importa muito com o que vai acontecer e a galera que está mais preocupada, está mais antenada, mais focada. Eu acho que a gente está passando por esse momento em que muita gente também acaba entrando dentro do negacionismo, de não aceitar muito bem o que está acontecendo e achar que as coisas não são tão graves quanto parecem. Mas a gente está tentando, né? Eu acho que é como todo mundo está fazendo. Alberto, sabe aquilo que você falou da propaganda? Que a propaganda do mal sempre é grande, né? Pensei a mesma coisa. Na televisão, a gente só escuta o jovem que está nas festas, o jovem que está fazendo coisa errada, né? A gente não escuta a notícia do jovem que está fazendo certo, daquele que está preocupado, né? Por isso que eu quis que ela falasse um pouquinho, que é o que a gente estava discutindo agora de pouco, né? Não, pensei exatamente a mesma coisa. É bonito ver isso. É gostoso, olha, não é, gente? Nos grupos, a gente está todo mundo preocupado, a gente fala, usou máscara. Eu e meu namorado, às vezes a gente vai se ver, aí eu comecei a usar 2 máscaras, né?
conto até a tia Erika que comentou, um exemplo da tia Erika e da minha mãe também, a gente comecei a usar 2 máscaras. Aí ele me olhou assim e falou assim, por que você tá de 2 máscaras? Eu falei assim, porque o vírus, a nova variante, ela é menor, então ela passa com mais facilidade nos tecidos da máscara, então uma camada precisa de mais camadas e não sei o que. Aí no dia seguinte ele começou também a usar as 2 máscaras, e já seguindo exemplo, então tá todo mundo assim, todo mundo muito preocupado, todo mundo muito junto. Vira e mexe aparece uma corrente, corrente dessas, tipo, ajudar numa vaquinha, que alguém tá precisando de alguma coisa, esse tipo de coisa a gente tá sempre compartilhando um com os outros para poder se ajudar. Eu acho que entra nisso. Eu queria dizer aqui que nós mais velhos, né, estamos ouvindo a Ana bem mais jovem e, como a Erika falou, isso chama a atenção, né? E eu queria lembrar que nunca nenhum anjo apareceu e a gente sabia a idade dele. Então, de repente, esses anjos estão vindo aqui perto da gente para contar alguma coisa ou fazer a gente perceber alguma coisa que a gente não estava percebendo. Outra coisa eu queria colocar, porque dentro do nosso grupo, em que, por princípio, nós cremos que, como o Jean no início disse, Ana também, de que nós viemos aqui com um propósito e a pergunta que está surgindo, por que Deus é tão bom e por que ele está permitindo que seja feito isso? Mas dentro daquilo que a gente acredita, nós, quando encarnamos, nós não nos comprometemos a cumprir determinadas missões em um tempo. Então, cada um tem um tempo, e, de repente, tudo isso aconteceu e toda essa quantidade de espíritos encarnados que estão desempenhando essa função agora, por acaso tiveram as suas missões previamente de acordo, projetadas para si próprio. A grande perplexidade nossa é um número ao mesmo tempo, porque a passagem é natural para todos nós. Se nasce, se morre, e tem a continuidade da vida. Mas isso acontecendo numa proporção muito grande é o que chama atenção, né? Então, não é Deus que está permitindo ou não. Somos nós mesmos que estabelecemos esse roteiro e que a gente, encarnado, não temos essa consciência. É isso que eu aprendi até então, não é mesmo? Muito legal, Reginaldo. É o que eu falo, né, de vez em quando, que quando eu tenho oportunidade, que é esse... Pô, mas a gente não falou que a gente aguentava o tranco, né? Aquela velha história, você vai pegar aquele ônibus por uma rota desse tamanho que a gente está vivendo, Reginaldo, que é exatamente o que você está colocando, essa proporção, isso, de uma certa forma, já fazia parte da história de cada um de nós, né? Então, e a hora chega, eu digo que eu não quero, mas você sabia para onde ia. Então, quer dizer, eu acho que o compromisso, né? Tá, todo mundo não só pode, como está preparado para estar aqui hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém diz que é fácil, né? Ninguém está dizendo, não, vai ser moleza. Não, não é isso. Mas estamos prontos, nós somos efetivamente prontos para viver isso aqui. Sem dúvida. Posso falar um pouquinho também? Vou ficar à vontade, Patrícia. Eu achei ela super madura, né? E, na verdade, assim, tem a idade da minha filha, achei, assim, uma cabeça muito boa. É que ela fez várias plásticas, a Bia, sabe, Patrícia? Na verdade, ela não tem 21, ela tem coisa de 40 e pouco, mas depois eu entro nesse detalhe. Ah, entendi. E aí, uma das coisas, assim, que eu procurei ler, né,
sobre algumas gerações espirituais que a gente vem recebendo, né, aqui na Terra. E essas gerações, elas estão evoluídas, né? O pessoal até coloca uns nomes aí de índigo, cristal, e agora tem arco-íris, enfim. Mas, assim, eu acho que o legal dessa situação toda é que, de fato, a gente percebe que existe uma diferença, né, na forma dessas pessoas se comportarem. Ela citou aí, né, uma das preocupações dessa geração, que tem a ver justamente com a questão da sustentabilidade, da preocupação com o meio ambiente. Acho que faz todo sentido, né? E sobre o questionamento que ela se fez, né? Se de repente esse desencarne por conta da pandemia seria um castigo, eu também encontrei na internet outro dia, num dos muitos perfis assim que eu sigo, falando da doutrina, né? Uma mensagem psicografada de um espírito que ele teria desencarnado durante a pandemia, mas que quando ele chegou lá do outro lado, ele pôde rever algumas questões, né, do compromisso, do contrato encarnatório dele, e que ele descobriu que o desencarne seria muito pior do que o que na verdade foi, porque era um espírito que descobriu que morreria de câncer, sentiria dores, a questão se arrastaria por anos, e com a doença, né, da Covid, ele não sentiu nada disso, muito pelo contrário, acabou assim sendo internado, e quando desencarnou já se encontrava lá do outro lado, não sofreu, não sentiu dor, então se sentiu agradecido e poupado desse sofrimento, né? Então a gente fica aqui no planeta olhando as coisas da pior forma possível, e a gente não sabe quais os planos de Deus para cada um de nós, e se aquilo está sendo, de repente, até um alívio, né? Uma bênção mesmo, para você não ter ido embora de uma outra forma mais pesarosa, né? Desculpe. Patrícia, a gente não pode nunca esquecer que a gente tem a nossa programação, né? Mas que nós temos o nosso livre-arbítrio, e que ela pode ser mais fácil ou ser mais difícil, dependendo daquilo que a gente escolher agora, né? É que a gente vê as pessoas, porque realmente a pandemia, ela mexe com esse lado psicológico, e as pessoas ficam pesarosas e choram, né? Mas a gente não sabe exatamente será que é motivo mesmo para chorar? Será que, de repente, aquela pessoa não está num lugar melhor, ela não está numa condição, sabe? Se ela voltasse para casa viva, mas com sequelas, a gente não faz esse exercício, né? De olhar os dois ladinhos da moeda, né? Na verdade, a gente deveria se preparar. Quer falar? Não, só queria dizer que como a gente aqui tem uma preparação para receber, vamos supor, a pessoa fica grávida, ela tem toda aquela preparação, a família tem toda aquela preparação para receber a criança que vai nascer. Então, a gente deveria também ter esse tipo de preparação para quando a gente for desencarnar, né? E a gente não tem, né? A gente acaba tendo esse sentimento de perda, né? E, na verdade, não é, né? Só uma transição. A Gislene lembrou uma coisa aqui, a gente conversando lembrou uma coisa. A Bia, né, André, está tentando nos doutrinar a não comer carne, né? Porque ela é vegetariana, gente. E falando daquela questão, né, de que os espíritos estão vindo diferentes. A Gislene, eu acho que está mais fácil de ser convencida do que eu e o André, né, André? O André já foi, ele desistiu.
assistiu. É por isso, gente, você falou que eu tenho 40 anos. Opa. Aqui na minha casa tem um movimento parecido, tem a segunda-feira sem a carne, enfim, né? Vou falar em 40, falando em 40 anos, o Mário, acho que o Reginaldo, Fernando, talvez possam ter a mesma ideia que eu, que a morte ela tem várias faces, né? Quando a gente é criança, quando morre uma pessoa, morre um vizinho, a gente fica assustado, porque o vizinho morreu, porque um parente morreu. E quando uma pessoa é atropelada na frente da nossa casa, a emoção da gente é uma. E quando a gente sabe que morreram 2.000 na Coreia ou na Índia, a emoção é outra. E conforme a passagem do tempo, a gente vai se acostumando com a morte. Hoje em dia, eu com 80 e quase 88 anos, quando eu falo que alguém morreu, eu vejo aquilo como uma coisa normal. Já não me assusto mais, já quase não choro mais. E aconteceu porque tinha que acontecer. A vida é assim. E a gente tem que aceitar. Eu me vejo como um grão de café que é jogado para cima, numa peneira, mas toda a sujeira que havia, o vento leva e eu caí puro na peneira. Depois eu vou para um terreiro, eu vou ser torrado, eu vou ser moído, de repente eu me transformo num café delicioso, gostoso, e aquela fumaça que sai deve ser o meu espírito indo para a glória. Poetizou a morte agora, hein, romântico, Carlito, como você é romântico, adoro. Carlito, eu tenho metade da sua idade, mas penso exatamente igual, viu? Eu cheguei primeiro, ó. Mas é verdade. Eu poderia fazer um comentário? Por favor. Por gentileza. Eu queria aproveitar uma coisa que a Bia falou em reconstrução, né? E, de fato, a nossa vida é uma eterna reconstrução, ou seja, evolução. Só que a gente tem que pôr um tijolo por vez. E uma hora nós vamos chegar onde Deus nos quer, ou seja, vamos fechar, vamos concluir essa parede, né? Ou essa construção que nós estamos fazendo. E, nesse momento, o que está sendo posto à prova para nós? É a nossa fé. Este é o remo principal desse barco chamado vida. Nós estamos remando rumo a Deus. Então, nós devemos fortalecer isso e agradecer a Ele a oportunidade de estar aqui como estamos hoje, conversando fraternalmente de coisas boas, falando de amor, de compreensão e de evolução. Então, eu acho que o importante é isso. Com relação à morte, eu não tenho 80 anos, eu sou da geração do Luiz, mas a gente encara a morte hoje diferente do que encarnava lá atrás, porque, graças a Deus, o Espiritismo veio e nos esclareceu muita coisa. Então, nós devemos agradecer também, né, por termos esse ainda pequeno conhecimento, mas tem muito mais coisa aí pela frente. E quando eu falo mais para frente, não é só nesta vida, não. Nós temos a eternidade para aprender. Então, vamos adiante. Obrigado. Muito bom. Obrigado a você, Fernando. E muito interessante, porque eu tinha feito essa analogia com tijolos quando a Bia falou da reconstrução. Porque às vezes a gente está se construindo tijolo a tijolo, mas vem algo que nos choca e nos desmonta inteiro. Às vezes uma coisa grande, como a pandemia, né? Às vezes uma coisa pequena. E é naquele momento que a gente precisa se reconstruir, porque a gente percebe que talvez o alicerce que a gente construiu não foi o adequado. A gente precisa reerguer de novo, reconstruir um alicerce sobre rocha sólida, né? Fazendo aquela analogia de Jesus. E reconstruir e reerguer. Talvez antes a gente estava meio torto, talvez igual aqueles prédios de Santos que estão um pouquinho para o lado, que precisam ser endireitados, mas esse o choque aí da lei da destruição versus o progresso, né? Interessante.
E aí eu entro fazendo uma propaganda, essa coisa do alicerce, o como é importante os conceitos, o quanto antes os bons conceitos chegarem, é melhor. A Bia falou aqui, ela está há 9 anos na doutrina, há 9 anos no Caritas, e eu como tia, né, que eu fico super feliz de ver como ela compreende, como ela consegue, mas ela está da forma que ela está porque o que o André acabou de falar, tem um alicerce, ela teve esse conhecimento. E a gente sabe, né, gente, que quanto antes o conhecimento chega, mais fácil é para a gente interiorizar, né? E por isso que eu falo da propaganda, né? Fazendo a propaganda de que a evangelização, às vezes, ela não é bem vista. E é a base para justamente tudo aquilo que o Fernando está falando, o André está falando. A Bia mesmo, ela... na escola, ela tinha aula de religião, ela estudou em escola, ela pode falar melhor do que ninguém, em uma escola católica, e haviam ótimas discussões, né? Ela já mostrou, né, Gi, para a gente várias vezes a forma como é. E quanto antes a gente discute, antes a gente reflete sobre as ideias, que para mim espiritismo é isso, é uma reflexão constante sobre as ideias. Nós não somos convidados a aceitar, nós somos convidados a refletir sobre aquilo que é colocado, né? Então, quanto antes isso acontece, mais fácil fica, né? Acho que só para completar, a base religiosa que a Bia teve também no Colégio Católico foi muito importante, né? Porque quantas e quantas escolas não dão nenhuma base absolutamente nenhuma sobre Deus, sobre Jesus, enfim. Gi, acho que você precisa falar um pouquinho mais alto, tem gente que não está conseguindo ouvir. Tá, eu estou dizendo que essa base, independente de ser católica ou não, foi muito importante, né? Para a Bia também, aliás, para qualquer pessoa que, qualquer criança, qualquer jovem que tem uma base religiosa. E, usando um pouco essa analogia que o André e o Fernando também colocaram, esse processo todo que a Bia está passando ao longo desses 8, 9 anos, né, Érica, talvez um pouco mais até, é um processo de construção e desconstrução o tempo todo. É o que a doutrina espírita nos convida, né? A gente refletir e reforçar os alicerces que nós temos, né? Não mudar, a gente reforça os alicerces e desconstruindo para reconstruir uma nova forma de enxergar. E isso que vai fortalecendo a nossa torre, a nossa estrutura, né? É isso que eu queria colocar. Muito bom. Excelente. Mais algum comentário, pergunta? Incrível, Bia. Fantástico. Jean, fazendo mais uma propagandazinha aqui, né? Fora o Caritas, a USE Lapa, a USE Distrital, tem um movimento aí das mais de 10 casas espíritas da Regional Lapa, que tem a evangelização infanto-juvenil e mocidade, né? Que vocês não estão muito acompanhando, mas está tendo um movimento incrível do Departamento de Infância e da Mocidade. Tem vários eventos, inclusive que está acontecendo agora, diversos eventos ligados à juventude, né? E logo mais em maio vai ter aí, né, Érica, uma reunião das casas da Lapa, da mocidade da Lapa, que estão montando palestras, né, Érica? Montando eventos, exatamente porque eles estão sentindo essa dificuldade do trabalho da evangelização virtual, essa necessidade da troca, essa necessidade de um conteúdo diferente. Os jovens estão se mobilizando, trazendo, na verdade, montando eventos, né? Muito, muito, muito interessante. Com o tempo a gente vai participando com vocês. E evento esse, inclusive, do qual a Bia, o André aí vão fazer parte também agora em maio.
Muito bom, muito legal. Obrigado, Gi. Bia, parabéns. Eu poucas vezes vi esse grupo tão participante, né? Super interativo, por sua causa, você que promoveu isso. Falou do começo que não queria que fosse uma palestra, e não foi. Não, era meu propósito, eu fiquei muito feliz. Isso foi que eu montei a palestra junto com a Gi, com a Tcheric e com o André, eles me instruindo, e isso foi uma coisa que a gente queria trazer, né? É porque isso que aconteceu hoje é mais ou menos o que acontece em todos os nossos sábados, a participação de todo mundo conversando, dando a sua opinião, e era isso que eu queria trazer para vocês hoje, um pouco da reflexão. Eu acho que todo mundo consegue contribuir, sabe? A colaboração de todo mundo é o que faz, é o que acalenta o debate, assim, é o que traz a discussão ter um propósito mesmo. Essa é a nossa função aqui. Não só ficar falando e tudo mais. E então, fazer aproveita e agradecimento, convida né? todo mundo a participar do sábado. Sim, todo mundo. Sábado, às 11h15, a gente tem os Caritovens, que a gente ainda não sabe o que a gente vai chamar ainda, mas todo mundo a partir dos 15 anos. Pode estar convidado. A gente está fazendo a leitura dos Missionários da Luz para fazer esse debate. Então, a gente usa o livro como uma base. A gente, às vezes, lê um parágrafo e faz um debate a aula inteira, então é muito gostoso, e é mais ou menos isso que aconteceu aqui hoje, assim. Eu só trouxe material para a gente conseguir discutir. Aí eu queria fazer um agradecimento, né? A tia Érica, o tio Glauber, a Gi, o André, que participaram, que me ajudaram a fazer montar todo esse material. Agradecer, inclusive, a Evelyn, né, que está aqui, que também foi a minha primeira professora do CARI. A Evelyn tem cara também de tia. Estou vendo ela aqui. Não, mas eu tenho 40 anos, segundo o senhor Jean. É vegetarianismo. Tá vendo? Conserva-se. Não é plástico, então. Não, é vegetarianismo. Parabéns, Bia. Bom demais. Obrigada. Bom demais. Parabéns. Jean, tem que voltar. O Luiz me pediu para que falasse e convidasse a todos para as aulas de sábado da evangelização nossa. Nós temos os Cari Babies e os Cari Kids, que por conta da pandemia juntamos numa sala só, que são crianças a partir de 3, 4 aninhos, até 10 anos, e temos os Cari Teens, que é a partir de 11 anos. Então, convidar vocês que se interessarem, podem entrar em contato conosco através das diversas WhatsApp, dos grupos, Facebook, todo sábado às 9 horas, às 10 horas da manhã. Muito bom. E Obrigado. Aqueles que não entendem nada, não falam de nada, não sabem falar, são os caretas. Bia, depois você olha aqui todos os cumprimentos que você está recebendo, se quiser ir Obrigada, pessoal. Na área de bate-papo, tá vendo? Obrigada. Realmente, você tem que voltar. Para aqueles que vêm toda sexta-feira, essa aqui foi a sessão mais participativa que eu vi, desde que a gente começou, sem dúvida nenhuma. Ai, que Parabéns. bom, fico muito feliz. Então, uma aula ao monopólio. Uma aula ao monopólio. Parabéns. Obrigada. Então, o objetivo foi concluído, era esse o propósito. Sem dúvida nenhuma.